Pessoal, quem conhece a endometriose sabe de algumas frases que eu vou falar agora para vocês. Até anotei algumas frases importantes aqui, que é a seguinte. Ela tem pouquinha doença na ressonância, no ultrassom, tem pouca endometriose, por que ela sente tanta dor? Segundo, ela já operou endometriose, por que ela continua com dor? Ela está usando hormônio, por que ela continua com dor? Essas são as frases que eu escuto muito, pessoal, principalmente nas pacientes que já operam endometriose. Queria falar um pouquinho dessa relação da endometriose com a dor, principalmente nas pacientes tratadas. Então, falar um pouquinho das coisas, quais são as descobertas da endometriose. Para dar um passo à frente, pessoal, eu queria lembrar de um paper publicado na Nature. A Nature, para quem não conhece, é uma das revistas científicas mais importantes, na verdade é uma das mais importantes em ciência de bancada, em descobertas laboratoriais, e o maior estudo já realizado com mulheres identificou, vou até ler aqui o número correto, os pesquisadores analisaram aproximadamente 1,4 milhão de mulheres, pessoal, então é quase assim 1,5 milhão de mulheres que foram avaliadas, incluindo mais de 100 mil mulheres com endometriose. Então eles viram pessoas que sem endometriose, pessoas com endometriose, e fizeram uma análise genética gigantesca de todo o genoma da pessoa para identificar alterações genéticas em pacientes com endometriose. E olha o que eles acharam, pessoal, mais de 80 regiões associadas ao DNA alteradas, e dessas 80, 37 eram novas descobertas, ou seja, genes que a gente nunca sabia que podiam estar relacionados com endometriose, genes alterados em pacientes com endometriose que estavam ali normais em pacientes sem endometriose. Então, sim, parece existir um componente importante do ponto de vista genético. O mesmo estudo fala que ainda existe uma série de dificuldades para a gente interpretar a doença, porque a endometriose ainda continua sendo a doença das múltiplas teorias. Então, tem a parte inflamatória, tem o distúrbio imunológico, tem basicamente as distorções anatômicas, tem a menstruação retrógrada, tem, ou seja, uma série de teorias que nem sempre nem nunca endometriose, mas a teoria genética tem ganhado cada vez mais força. E parece que algumas dessas pacientes têm mais sintomas, podem estar relacionados a mais dor. Então é importante saber que talvez a gente tenha interpretado dor a vida inteira só como a inflamação da lesão diretamente, e talvez isso não seja verdade. Então essa acho que é a primeira informação que eu queria trazer para vocês. E a segunda informação, que é um trabalho grande, é a dor da endometriose, que é a centralização, ou dor central, e hormonioterapia falha em pacientes com endometriose, com pacientes com sintomas de endometriose, né? Eu vou colocar o título aqui para vocês também, porque é o título em inglês, mas de qualquer forma, assim, é uma coisa que a gente chama de sensibilização central à dor. Pessoal, queria explicar um pouquinho sobre isso, para tentar responder essa pergunta de por que as pacientes que operam endometriose continuam com dor. E um dos trabalhos famosos que é esse, vamos ver até onde que ele foi publicado na JMIG, que é uma revista também bem importante de cirurgia, né, em 2026, isso é super recente. Inclusive essa revista JMIG, o editor-chefe dela foi meu orientador de doutorado na Cleveland Clinic, eu conheço o Falcone super bem, já publiquei nessa revista também, então é uma revista que eu gosto bastante, porque eu tenho ali uns pensamentos do meu doutorado, mas esse trabalho mostrou uma coisa bem legal, ele mostrou uma coisa que a gente já sabia, inclusive foi apresentado num congresso, que é uma coisa chamada de sensibilização central à dor. Luiz, explica um pouquinho melhor isso. O que é isso? O sistema nervoso central, ele interpreta a dor. E aí quando você tem níveis muito altos de dor por causa da inflamação, por causa da endometriose por muito tempo, existe uma coisa no sistema nervoso central que sensibiliza, como se fosse um alarme que fica continuando tocando. Quando você demora muito para acordar, você vai ficar 20 minutos, aí você acorda, desliga o alarme e parece que na sua cabeça aquele alarme ainda tocando. Como se o corpo precisasse te avisar antes que você vai começar a ter dor. Que o seu limiar para você startar essa dor central, que a gente chamou de interpretação da dor, ela é menor. E aí as pacientes, qualquer trauma pequeno de dor que ela tem, ela é uma paciente que já tem dor. Então a gente fala que essas pacientes, elas são mais susceptíveis a quadros dolorosos em geral. São pacientes que pioram muitas vezes fibromialgia, são pacientes que têm dor crônica no ombro, são pacientes que, como eles tiveram uma doença crônica que causou dor nelas, elas podem continuar com dor, e isso é muito grave para essas pacientes. Então você opera, você tira a injúria que está causando a dor, e a paciente continua com dor. Beleza? Essa é mais ou menos a explicação. Então, duas coisas. Uma variação genética que possa facilitar algumas dores específicas em pacientes que não têm histórico, e pacientes com muita dor crônica, com dor pélvica, com dismenorreia, dor na relação sexual, dor na menstruação. Depois que você trata, elas ainda continuam com dor. Beleza? E qual que é a conclusão? O que fazer, né, já que existe uma sensibilização central à dor?
Pessoal, é muito importante continuar tratando da dor depois da cirurgia e tentando avisar o sistema nervoso central que essa dor não existe mais, que a injúria não existe mais. Então a gente mantém a acupuntura depois ali das cirurgias, a gente mantém exercício físico, a gente mantém algumas vezes remédio. A gente vê que pessoas que operam de endometriose às vezes ficam com medo de tomar remédio. Falam, mas eu tomei 10 anos, agora vou continuar com dor, vou ter que tomar remédio ainda. Às vezes vale muito a pena, porque você tem que avisar o seu sistema nervoso central que você não está com mais dor, que isso já passou, que você não tem mais endometriose e ao longo do tempo a gente vê os pacientes melhorando. Então isso é muito, muito, muito bom. Beleza? Pessoal, por que essa dor não passa, né? Essa é a grande frase desse livro, desse vídeo. E a gente queria muito falar sobre esses aspectos aí relacionados à endometriose e à dor crônica. Valeu, pessoal. A gente tem aprendido cada vez mais com a endometriose, a gente tem descoberto cada vez mais coisas. Eu estudo endometriose há 17 anos. E toda vez que a gente estuda esse assunto, a gente vê que tem uma coisa nova, a gente vê que tem uma discussão nova. Isso é bem legal, é bem importante pra gente que trata dessa doença tão grave e tão debilitante que é a endometriose. Beleza? Pessoal, se você conhece alguém com endometriose, escreve aqui embaixo. Endometriose, Go Team. Vamos vencer essa doença de uma forma ou de outra, que é uma incidência muito alta. Se inscreve no canal, manda esse vídeo para alguém, se você conhece alguém com endometriose. E não se esquece de se inscrever no canal. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!